Bom, meu nome é Sérgio Carrara, sou antropólogo formado na Universidade Estadual de Campinas, atuo há muitos anos na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, tenho trabalhado em questões de gênero e sexualidade, participei da fundação do Centro Latino-Americano em Sexualidade e Direitos Humanos no início dos anos 2000 e tenho acompanhado a produção do PAGU, a produção acadêmica brasileira, sobretudo da antropologia, em relação a esses temas. Atualmente sou coordenador do Comitê de Sexualidade e Gênero da Associação Brasileira de Antropologia, a ABA. E o que nós podemos dizer é que os cadernos PAGU foram fundamentais na consolidação dessa área de estudos no país, nos anos 90, no início dos anos 90, quando os cadernos aparecem, a produção era muito incipiente, e eu falo aqui especialmente da antropologia, ainda era incipiente, você tinha alguns autores, alguns núcleos refletindo sobre essas questões no Museu Nacional e, sobretudo, na Unicamp. Eu acho que a gente tem que pensar a posição da Unicamp na estruturação desse campo no país, não só pela qualidade da produção, mas pela variedade, pelos problemas que um certo grupo inicial de antropólogos na Unicamp começou a colocar. Então você tinha pessoas como Verena Stock de um lado, Peter Frey de outro, e a professora Marisa Correia, que é central para o núcleo de estudos PAGU e para os cadernos PAGU, sua fundadora, digamos assim, que começam a articular vários temas que não eram trabalhados em conjunto. É muito interessante pensar que você tinha uma produção que tratava da homossexualidade, que era uma produção bastante inédita nas ciências sociais, naquele momento, um tema que vinha sendo tratado, além da medicina, obviamente, desde o século XIX, mas vinha sendo tratado pela psicologia, e não havia uma produção na história ou na sociologia, a antropologia toma esse tema. Você tem a questão das mulheres, a questão do gênero, como na época era compreendido, um estudo sobre mulheres, sobre sua atuação política, sobre a sua condição feminina, como se dizia então, e você tinha a articulação desses temas, de gênero de um lado e sexualidade de outro, convergindo ali naquele espaço acadêmico que era a Unicamp, que vai, de algum modo, sediar e produzir tanto o núcleo de estudos PAGU quanto os cadernos PAGU. Eu acho que isso é um ponto importante se a gente pensa historicamente, uma história mais ou menos recente, a gente está falando dos últimos 25 anos, 25 anos, você tem uma enorme consolidação dessa produção, se pensarmos no seu início, e dentro da antropologia. A partir desse núcleo inicial, você tem uma disseminação de vários outros núcleos no país, eu lembraria alguns apenas, entre os mais importantes, como no PAX, no Rio Grande do Sul, ou o NIGS, em Santa Catarina, mas também no Rio de Janeiro, a UERJ, o Instituto de Medicina Social, que vai sediar pesquisas importantes nessa área de sexualidade. E um balanço atual dessa produção no país seria um trabalho muito, enfim, de fôlego, porque nós temos realmente uma densidade de produção intelectual bastante notável sobre esses temas. É interessante pensar que, ao longo do tempo, à medida em que há uma consolidação desses estudos, um adensamento dessa produção e desse campo, essas questões que aparentemente eram questões quase não políticas, de um certo ponto de vista, principalmente da matriz marxista, que era hegemônica nas ciências sociais brasileiras até o início dos anos 90, passam a ocupar uma posição crescentemente central nas discussões políticas. É interessante pensar o desenvolvimento dessa reflexão no campo acadêmico, no campo científico, o seu adensamento e o modo como essas questões vão
vão ocupando uma posição cada vez mais central em disputas políticas fundamentais, né? Isso para chegar a um momento mais contemporâneo, né, onde nós temos vários conflitos, né, várias fissuras e conflitos no campo político, no campo moral, em torno dessas questões, né? Então é muito interessante pensar como uma disciplina, e eu falo do ponto de vista da antropologia, né, que era no início, né, nos anos 80 até o início dos anos 90, considerada pouco politizada, entre aspas, a partir do modo como se definia a política naquele momento, né, passa a ser um foco, né, importante de ataque político, né, uma vez que sua reflexão, no contexto das ciências humanas, né, passa a questionar essas instituições consideradas universais e naturalizadas, sobretudo, né. Esse é o momento atual, me parece, né? O momento em que a gente vê essa discussão no campo político se radicalizando, né? Vemos várias consequências que eu considero muito nefastas, né? Como, por exemplo, a eliminação da expressão gênero, né? do Plano Nacional de Educação, dos planos estaduais e municipais de educação, privando os adolescentes e as adolescentes, né, de uma discussão que para eles é central, né, que é a discussão sobre sexualidade, sobre gênero, sobre o que é ser mulher, ser homem, o que é transexualidade, enfim, questões que são centrais na formação das pessoas, né, que são centrais para os adolescentes, que estão no foco da sua curiosidade, do seu interesse, e que passam a inexistir, né, nos planos, né, e na previsão desses planos, né, do mesmo movimento, né, que se passa a não mais discutir ou não mais questionar a discriminação baseada em orientação sexual e identidade de gênero nas escolas, né, um silenciamento em torno dessas questões que nos parece, enfim, me parece quase que surpreendente, dado o momento em que nós vivemos, dado o adensamento dessa produção, dado, enfim, a consolidação desse campo de estudos no país.